Olá, vamos fazer uma revisão do capítulo 3, articulação sintática do texto, uso dos operadores argumentativos. Então, primeira coisa que eu tenho para mostrar, é a tabela dos operadores argumentativos, e é muito interessante que vocês tenham essa tabela para consultas frequentes, porque nela eu listei os principais operadores que vocês podem usar, aqui de oposição, de causa, de condição, de finalidade, de conclusão. Esses operadores, como a gente tem chamado, eles são muito importantes na construção do texto, porque são eles que vão dar exatamente esses sentidos aqui que vocês querem que as ideias de vocês tenham. Então, na hora que eu quero fazer oposição entre duas ideias, eu vou usar um desses operadores. Na hora que eu quero explicar uma causa para um fenômeno, eu recorro a um desses. Na hora que eu quero dizer uma condição, né, etc. Na hora que eu quero indicar uma finalidade, né, para que fazer alguma coisa, por que de alguma coisa. E quando eu quero indicar a conclusão, principalmente também a conclusão das ideias do meu texto, eu vou recorrer a um desses aqui. Então, essa tabela, eu sugiro que vocês tenham impressa ou salva de alguma forma para uma consulta, para consultas frequentes. Para explicar cada tipo de operador, eu trouxe exemplos escolhidos em notícias de jornal. Então, vamos falar dos operadores de oposição. Nesse exemplo, casos graves de Covid-19 em crianças são raros, mas estão entre os mistérios mais desafiadores do coronavírus. Então, a ideia principal aqui é: os casos de Covid são raros. No entanto, entretanto, mas eles são mais desafiadores. Então, são duas ideias opostas. Eles são poucos, mas são os mais difíceis de solucionar, né? Por isso que a gente tem essa oposição. No lugar desse mas, nós poderíamos usar outros articuladores, como porém. Então, a frase poderia ficar: casos graves de Covid-19 em crianças são mais raros, porém estão entre os mistérios mais desafiadores do coronavírus. E da mesma forma, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Ok? Operador de causa. E 54% deixaram de pagar alguma conta no último mês por causa da pandemia. Então, aqui está explicando a causa, né, o motivo que levou todo esse percentual da população a deixar de pagar alguma conta. Qual foi o motivo? A pandemia. Então, no lugar de por causa da, é possível utilizar, e aqui eu já fiz a adaptação, ó, em virtude da pandemia, devido à pandemia, em consequência da pandemia. Então, todas as vezes que eu for fazer trocas também, eu tenho que perceber se eu tenho que fazer alguma adaptação. Outros operadores que a gente também precisa usar, pode precisar usar nos nossos textos, são os operadores que indicam alguma condição, né? Eu preciso de alguma condição de que alguma condição seja satisfeita para que aconteça uma outra coisa. Por exemplo, aqui na matéria do G1, se, e aqui eu já começo com o condicional, se Renda Brasil não for aprovado antes, auxílio emergencial pode ser prorrogado até início de 2021, né? Então, caso isso aqui não aconteça, né, se o Renda Brasil não for aprovado, o auxílio pode ser prorrogado até 2021. Existe essa condição. No lugar do se, esse se inicial, é possível usar o articulador caso. No entanto, é necessário fazer adaptações no texto. Então, o texto ficaria assim: caso Renda Brasil não seja aprovado antes, auxílio emergencial pode ser prorrogado até início de 2021. Tranquilo também, a gente vai para os indicadores de finalidade, né? Ferramenta online nasce com o objetivo de integrar o cuidado no tratamento de crianças com deficiência. E a matéria explica que as crianças recebem orientações dos mais variados aspectos do desenvolvimento físico e mental, né?
Então, ela recebe tratamento de diversas áreas diferentes. Então, essa ferramenta online tem o objetivo de integrar esse cuidado, esses tratamentos todos. Percebam que, eu quero chamar a atenção disso para vocês, porque isso me chamou a atenção. Quando eu estava procurando notícias de jornal com esse operador com o objetivo D, eu encontrei muitos jornais que escreveram com objetivo D, sem o O. Eu não aconselho que vocês façam isso, não fica bem escrito, tá? E realmente eu encontrei mais casos de escrita sem esse O do que dessa maneira completa, tá? Então não façam isso. Ferramenta online nasce com o objetivo de, essa que é a expressão mais correta para você usar. No lugar de com o objetivo de, é possível utilizar os seguintes articuladores. A fim de, então ficaria ferramenta online nasce a fim de integrar o cuidado no tratamento. Ferramenta online nasce com o propósito de, com a intenção de, com o fito de, tudo significa a mesma coisa. Quando